Se você acredita ou não em alguma força celestial superior, é inegável que às vezes milagres realmente acontecem. Algumas pessoas parecem ser protegidas por algum tipo de energia ou anjo que simplesmente não permite que nada de ruim aconteça com elas, mesmo nas piores situações possíveis. De acidentes de carro horríveis sem vítimas fatais até silhuetas misteriosas em forma humana salvando vidas, aqui estão 20 milagres reais capturados por câmeras. Número 20. Menino e avó atropelados por carro no Brasil. Um menino de apenas 5 anos e sua avó foram brutalmente atropelados por um carro. As imagens de tirar o fôlego vêm do Brasil, onde o pequeno Pedro Nascimento e Vilma Teodoro milagrosamente sobreviveram a um acidente horrível. Eles estavam voltando para a casa da escola, como de costume, quando Vilma foi buscar seu neto, e um Chevrolet perdeu totalmente o controle e bateu em um Volkswagen branco estacionado. O impacto lançou o Volkswagen violentamente para trás, atingindo os dois em cheio. Mas por um milagre absoluto, nem Vilma nem Pedro sofreram ferimentos graves. Ao assistir ao vídeo, ninguém imaginaria isso. O carro literalmente passa por cima deles, e logo depois, vemos o menino se levantando rapidamente para checar a avó, que demora alguns segundos para se mexer, mas move a cabeça e parece estar bem. O garotinho disse aos repórteres que aquilo foi um milagre de Deus. Os dois foram levados ao hospital para exames de rotina, e Pedro foi liberado no mesmo dia com apenas alguns arranhões e hematomas. Vilma passou a noite em observação médica. Número 19. Balão consola mãe em luto. Perder um filho é, sem dúvidas, a experiência mais devastadora que um pai ou mãe pode viver. A dor e o sofrimento são absolutamente incomparáveis. Algumas pessoas, inclusive, enlouquecem após uma perda assim, e é compreensível. Foi isso que aconteceu com Joy Ganda Vibara Lamires, quando perdeu seu filho de 7 anos. Seu mundo desabou por completo, mas durante o funeral do menino algo milagroso aconteceu. No vídeo, é possível ver Joy chorando de forma desesperada, dominada pela dor, diante do pequeno caixão branco coberto por balões também brancos. Então, como que por mágica um dos balões parece se soltar sozinho do caixão e sem nenhuma intervenção humana, vai direto até Joy. Ele toca levemente seu cabelo e suas mãos, e então ela o segura, ainda chorando alto. O balão parece orbitar em torno dela, como se fosse a alma de seu filho tentando confortar sua mãe em sofrimento. Talvez o balão estivesse com pouco hélio, ou talvez fosse mesmo o jeito do menino se despedir dela pela última vez. No fim das contas, pouco importa o motivo. Se Joy encontrou algum tipo de consolo naquele balão flutuante, qualquer explicação se torna válida. Milagre ou não, isso deu a ela um momento de alívio em meio à dor. Número 18. Menina pequena é atropelada por carro e sobrevive milagrosamente. Este acidente horrível aconteceu na Indonésia. Uma garotinha estava pilotando sua pequena moto elétrica infantil em uma tarde comum, quando acidentalmente entrou na pista de um carro prata de 4 portas que vinha na direção oposta. A menina foi imediatamente lançada ao chão após ser atingida violentamente pela frente do veículo. O motorista não teve tempo de frear e acabou passando por cima da criança. A roda dianteira esquerda do carro literalmente passou por cima do corpinho dela, que estava caída e indefesa na pista. Tudo aconteceu muito rápido e ela só pôde ficar ali, imóvel. Por um grande golpe de sorte, o motorista conseguiu frear bruscamente, e o carro parou exatamente antes da roda traseira esquerda também atingir a menina. Se isso tivesse acontecido, teria sido uma verdadeira tragédia. O peso inteiro do carro sobre o corpo de uma criança 2 vezes. Mas, como por milagre, a garotinha se levanta quase ao mesmo tempo em que o carro para. Ela estava visivelmente assustada, mas sem nenhum ferimento aparente. Um motorista de moto que passava no local parou imediatamente, e a motorista do carro prata sai correndo do veículo para ajudar a menina, que praticamente pula em seus braços em busca de consolo. Número 17. Motorista sai ileso de acidente dramático em alta velocidade. Ultrapassar um ônibus em uma estrada movimentada e em alta velocidade nunca é uma boa ideia. Às vezes é a receita perfeita para uma experiência de quase morte. Se você duvida, basta ver esse milagre que aconteceu em uma estrada da Rússia. O motorista de um carro preto estava desesperado para ultrapassar o ônibus à sua frente quando perdeu completamente o controle do veículo. Ele então bateu de frente com um caminhão branco enorme que vinha tranquilamente no sentido contrário. O impacto foi tão forte que o carro preto foi lançado em direção ao carro que filmava tudo com uma câmera no para-brisa.
É possível ver claramente que o lado do motorista do carro preto ficou completamente destruído. Por sorte, ele estava sozinho no carro no momento do acidente, e de algum jeito conseguiu evitar que o teto do veículo esmagasse sua cabeça. Apesar da colisão em alta velocidade, o motorista teve consciência o tempo todo e conseguiu sair do carro pelo para-brisa, com a ajuda de uma mulher que parou para prestar socorro. O carro ficou irreconhecível, mas o homem, inacreditavelmente, saiu praticamente ileso. Número 16. Menina é atropelada por 2 carros em rua movimentada na China. Uma criança correndo em direção a uma rua cheia de carros é o maior pesadelo de qualquer pai ou mãe. E foi exatamente isso que aconteceu com essa garotinha fofa em sua cidade natal, na China. A pequena aventureira devia ter cerca de 3 anos e, de forma tranquila e inocente, decidiu correr em direção aos carros em movimento. Provavelmente a mãe se distraiu por um segundo e a criança aproveitou a chance. Ao atravessar a rua, ela passa por alguns carros e chega a correr ao lado de uma moto. A rua é de mão dupla, então, enquanto os carros da faixa da esquerda estão parados no semáforo vermelho, os da faixa da direita continuam circulando normalmente. A menina parece não perceber o perigo real em que está. Ela simplesmente segue correndo, querendo atravessar a rua. E então o primeiro carro passa por cima dela. No entanto, por um incrível golpe de sorte, a menina se abaixou no momento exato e o carro passou completamente por cima sem tocá-la. Mas outro carro vem logo em seguida e faz exatamente a mesma coisa. Nesse momento, ela provavelmente já estava gritando, pois sua mãe aparece correndo desesperada em sua direção. Ambas ficaram abaladas pelo susto. Mas, felizmente, ninguém se feriu. Número 15. Câmera de segurança registra a aparição em hospital. Em setembro de 2012, Chelsea Benton, uma adolescente de 14 anos com deficiência, foi o centro das atenções em um hospital, mas não pelos motivos que você está imaginando. Desde que nasceu, os médicos nunca acreditaram que Chelsea viveria tempo suficiente para chegar ao seu 15º aniversário. E naquele ano, as coisas pioraram quando ela contraiu um caso severo de pneumonia. Ninguém achava que ela conseguiria resistir, e sua saúde só piorava a cada minuto. Eventualmente, os médicos e sua família decidiram desligar os aparelhos de suporte à vida, e os parentes se reuniram para se despedir. Mas então, um milagre aconteceu. Cerca de 1 hora depois de a máquina ser desligada, Chelsea começou a melhorar. Os médicos estavam completamente perplexos. Nunca tinham visto nada parecido. Foi quando um funcionário do hospital notou algo estranho nos monitores de segurança. Uma figura em forma humana, com asas feitas de luz branca intensa, aparecia ao lado do quarto de Chelsea. Quando essa silhueta desapareceu, Chelsea estava melhor do que nunca. Coincidência? Ou será que aquela luz branca era de fato um anjo? Alguns enfermeiros até disseram ter visto algo muito brilhante próximo à porta do quarto dela. A família havia passado dias orando por um milagre. E parece que foi exatamente o que receberam. Número 14. Anjo salva homem da morte certa. Mesmo que você seja cético e não acredite em anjos, este vídeo vai mexer com a sua cabeça. As imagens impressionantes foram registradas por uma câmera de segurança em Nova Delhi, na Índia, em uma esquina durante a noite. Dá para ver claramente um caminhão em alta velocidade entrando no campo de visão, descendo a estrada vazia tranquilamente. Mas, à esquerda, também vem um homem puxando uma carroça. O caminhão estava rápido demais para conseguir frear a tempo, e como estava escuro, o motorista simplesmente não enxergou o carroceiro. O acidente era inevitável, até que uma silhueta humana, com mãos brilhantes, aparece do nada e parece puxar o homem para fora do caminho. E não para por aí. Milésimos de segundo depois, uma luz muito intensa surge no lado direito da tela. Quando essa luz se dissipa, lá estão o carroceiro, a carroça e o misterioso Salvador. O herói das sombras verifica se o homem está bem e logo vai embora, enquanto o trabalhador humilde fica sentado na beira da estrada tentando entender o que acabou de acontecer. Número 13. Bebê milagre cai de janela no 2º andar. Pode chamar os incríveis, porque encontramos uma garotinha que parece ser feita de borracha. O nome dela é Helena Beatriz Nascimento e ela tinha apenas 14 meses. Um dia, ela estava tirando uma soneca no apartamento dos pais, dormindo como um anjinho. Só que os pais não perceberam que a cama estava colada à janela e sem nenhuma grade de proteção. Você já sabe onde isso vai dar, né? A pequena Helena se mexia bastante enquanto dormia, tanto que acabou caindo da janela.
Ela despencou direto na calçada do segundo andar. Uma câmera de segurança voltada para a entrada do prédio registrou o momento em que a bebê aterrissa de rosto no chão. A cena é horrível. Ninguém acreditaria que alguém poderia sair de uma queda dessa sem fraturas sérias. Mas segundos após a queda, Helena simplesmente levanta a cabeça e em seguida começa a se erguer sozinha. Até que ela se mova, são segundos de pura aflição. 2 pedestres se aproximam para ajudar, e logo em seguida a mãe sai correndo do prédio e pega a filha nos braços, segurando-a com todo o amor do mundo. Número 12. Anjo capturado por câmera de segurança em shopping. Você acredita em anjos e em anjos de shopping? E se tivesse uma filmagem nítida, você acreditaria? Pois veja este vídeo impressionante feito por uma câmera de segurança em um shopping em Jakarta, na Indonésia. A princípio, tudo está calmo. O shopping parece estar fechado, talvez seja de noite, e o chão brilha de tão encerado. De repente, uma luz forte e curiosa cai do alto. No começo parece só uma bola gigante de luz, mas ao tocar o chão, dá para ver nitidamente uma silhueta humana com asas brancas enormes. Seria um anjo que caiu dos céus? A figura brilhante se levanta e simplesmente voa novamente. Tudo acontece tão rápido que mal dá tempo de processar. Algumas pessoas juram que é montagem, mas os reflexos da luz no chão encerado e nas janelas, além da reação de 4 seguranças que aparecem logo depois, são extremamente intrigantes. Os 4 homens correm até o local onde o anjo teria pousado. Um deles segura uma lanterna e outro parece tão chocado que quase cai no chão. Eles examinam o ponto com a lanterna, talvez procurando algum vestígio, ou uma pena caída do céu. Número 11. Milagre registrado em câmera. Guindaste despenca sobre carro e motorista sai vivo. Em 17 de outubro de 2017, na província de Guangdong, no sul da China, um guindaste em queda esmagou completamente um carro da marca Audi. O acidente aconteceu em uma via de mão dupla, em plena luz do dia. O guindaste, que fazia parte de uma obra ali perto, se soltou da base e caiu bem no para-brisa do carro, destruindo toda a parte dianteira como se fosse papel. Mas por mais inacreditável que pareça, alguns segundos depois o motorista abre o teto solar do Audi e... está bem. Ele consegue sair do carro sozinho, escalando para fora, meio confuso, mas aparentemente sem ferimentos graves. Um motorista que estava logo atrás sai do carro para ajudar. Mais tarde, os paramédicos confirmaram que o motorista do Audi só fraturou o tornozelo direito. Se o guindaste tivesse caído alguns centímetros mais para o lado, ele provavelmente não estaria vivo para contar a história. O carro ficou completamente destruído, mas ele se salvou com uma simples fratura. Se isso não for milagre, não sei o que é. Número 10. 2 trabalhadores sobrevivem a um acidente de carro gravíssimo em uma estrada. Nunca se deve assumir o volante de um carro se você estiver sentindo sequer um leve sinal de cansaço. Essa pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte. E se você ainda não acredita nisso, basta perguntar a esses 2 operários da construção civil que escaparam por milímetros de uma tragédia que poderia ter terminado de forma fatal. Eles haviam terminado um dia extremamente puxado no canteiro de obras e estavam voltando para casa, exaustos, em uma caminhonete cinza. Durante o trajeto, o motorista, visivelmente fatigado, acabou cochilando por um único segundo. Mas esse breve momento de inconsciência foi o suficiente para que ele perdesse completamente o controle do veículo. A caminhonete então se inclinou perigosamente para o lado esquerdo, levantando as rodas do outro lado e se equilibrando apenas sobre as rodas do lado do passageiro, em um movimento absolutamente instável e arriscado. O veículo deslizou nessa posição por uma distância de mais de 100 metros, enquanto faíscas saíam das laterais da lataria ao raspar violentamente contra o chão do túnel. A cena é digna de filme de ação, mas era pura realidade. O carro então colidiu diretamente contra uma das paredes do túnel, finalizando o movimento com a caminhonete tombada completamente de lado, impossibilitando qualquer manobra posterior. O acidente aconteceu dentro de um túnel no sudoeste da China e foi inteiramente registrado por câmeras de segurança instaladas no local. O que parecia inevitavelmente fatal teve um desfecho surpreendente. Apesar da violência do impacto e da situação assustadora, ambos os operários conseguiram sair da caminhonete com vida. Eles apresentavam apenas alguns cortes superficiais e hematomas, e ainda estavam conscientes o suficiente para ligar para a polícia e relatar o ocorrido.
Segundo os investigadores locais e a própria polícia, o motivo do acidente foi mesmo a fadiga do condutor. A história serve como um alerta importantíssimo. Jamais subestime o poder do sono ao volante. Aqueles poucos segundos de olhos fechados podem custar sua vida, ou a de outros. Número 9. Menino de 4 anos é resgatado com vida de uma enchente violenta. Chiku, um garotinho de apenas 4 anos de idade, protagonizou uma das cenas mais emocionantes já vistas no estado de Madhya Pradesh, na Índia. Ele foi visto completamente sozinho, cercado pelas águas enfurecidas do rio Narmada. A criança estava presa no meio da enchente, em cima de uma pequena elevação, mas com a correnteza subindo e ganhando força a cada segundo que passava. A água brava e turbulenta ameaçava engolir tudo ao redor. Imobilizado pelo medo absoluto, Chiku chorava e gritava por socorro. Seu corpinho mal conseguia se manter de pé em meio à força das águas. Ele não conseguia se mover. Estava completamente paralisado, como se seus pés estivessem colados ao chão. Era visível o pânico em seu rosto. Enquanto isso, um grupo de moradores locais se reunia às pressas na margem, tentando bolar um plano para resgatar o menino. Eles estavam munidos apenas com varas longas de bambu, tentando a todo custo alcançar a criança antes que o pior acontecesse. Era uma corrida desesperada contra o tempo, porque se alguém demorasse 1 segundo a mais para agir, a correnteza poderia arrastar o menino para longe, talvez para sempre. Os homens lutaram com bravura, enfrentando a água na tentativa de formar uma corrente humana ou ao menos estender algum objeto que servisse de apoio. Mas a força do rio foi mais rápida. Em questão de segundos, Chiku foi tragado pela correnteza violenta diante dos olhos aterrorizados da família e da comunidade, que assistia impotente àquela cena angustiante. O desespero tomou conta de todos. Os gritos de dor e desespero ecoavam pela planície alagada. Um grupo de homens começou a correr ao longo da margem do rio, acompanhando o fluxo da água na tentativa de localizar e alcançar o garoto antes que fosse tarde demais. Tudo parecia perdido, e o sentimento de impotência era devastador. Mas então, como em um roteiro de filme, um homem corajoso se lançou nas águas revoltas sem pensar 2 vezes. Ele nadou com toda a força que tinha até alcançar Chiku e conseguiu puxá-lo para fora. O menino estava em estado de choque, tremendo e visivelmente aterrorizado, mas inacreditavelmente ileso. Ele foi imediatamente levado para um local seguro, sob os cuidados da comunidade que o aguardava ansiosamente. Esse resgate foi, sem sombra de dúvida, um milagre. Um milagre proporcionado pela coragem humana, pela ação imediata e pela fé coletiva. Em um cenário de tragédia anunciada, a vida venceu. Mais uma vez. Número 8. Nuvem flutua no meio da rua. Este milagre não envolve nenhum acidente ou experiência de quase morte. É algo mais curioso e até encantador. Imagine sair de casa e dar de cara com uma nuvem flutuando calmamente pela rua. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2016, quando um grupo de vizinhos acordou e encontrou uma pequena nuvem passeando pelo bairro. Ela simplesmente flutuava ali, tranquilamente, passando por entre os carros bem rente ao asfalto. Parecia deslocada e até um pouco solitária, para falar a verdade. Os moradores ficaram tão intrigados com a cena que, até o final do vídeo, ninguém teve coragem de se aproximar ou tocar nela. E, convenhamos, não dá para culpá-los. Seja lá o que fosse, era realmente incomum. Uma nuvem perfeitamente formada, sozinha, flutuando na rua. Como explicar isso? Alguns disseram que era uma nuvem de tempestade em miniatura. Outros afirmaram que era um milagre de Deus. Quem sabe um anjo deixou ela cair por acidente. Há ainda quem diga que poderia ser a nuvem Nimbus, do Goku, dando uma volta pela Terra. Independentemente da explicação, é impossível negar que aquilo era, no mínimo, adorável. Número 7. Brotos de árvore nem dançam sozinhos. Em setembro de 2016, um homem morador de Shantinagar Sarasila, no distrito de Karimnagar, na Índia, trouxe a público um acontecimento bem peculiar que ocorreu no quintal de sua casa. Segundo ele, sob uma árvore nem havia 2 pequenos brotos crescendo normalmente. Até aí, tudo certo. Mas o detalhe curioso é que esses brotos estavam girando por conta própria, sem nenhuma intervenção humana. E eles continuaram dançando assim por vários dias. Vale lembrar que, na religião hindu, a árvore Neem é considerada sagrada, e muitas pessoas a veneram na Índia. Por isso, o fato de 2 brotinhos de Neem se moverem sozinhos chamou bastante atenção, e foi logo interpretado como um milagre.
Vários curiosos começaram a viajar de longe para ver os brotos mágicos com os próprios olhos. As pessoas passaram a venerá-los como sinal divino. Mas também há uma explicação científica para esse fenômeno. Naquela região existe o rio Man Air, que corre sob o solo. Quando a corrente de água passa por baixo da terra e os brotos ainda não estão bem enraizados, eles podem acabar girando naturalmente afetados pela movimentação da água subterrânea. Número 6. Criança sobrevive após ser atropelada por SUV. Esse acidente terrível aconteceu na cidade de Silvassa, às margens do rio Damanganga, no oeste da Índia. Uma criança de 4 anos foi atropelada pelo pneu dianteiro de uma SUV enorme. O veículo tentava sair de um estacionamento subterrâneo e estava dando ré para entrar na rua, quando o motorista, provavelmente distraído, não viu que havia uma criança sentada sozinha na calçada, totalmente desprotegida. As imagens assustadoras foram capturadas por uma câmera de segurança do prédio em frente ao estacionamento. É possível ver com clareza a SUV voltando e atingindo a criança, que fica embaixo do pneu dianteiro esquerdo. O carro ainda a arrasta um pouco até que o pneu passe completamente por cima dela. Quando o veículo se afasta o suficiente, vemos a criança começando a se levantar. Sim, sozinha. Parece inacreditável, mas o garotinho teve apenas ferimentos leves. Felizmente ninguém se feriu gravemente, mas o episódio serve de alerta. Sempre cheque todos os ângulos ao dar ré e jamais se distraia quando estiver cuidando de uma criança pequena. Número 5. Bebê é encontrado dentro de carro após acidente fatal. Essa é uma história tão triste quanto milagrosa. Em uma noite fria de inverno, Lynn Jennifer Grosbeck, de 25 anos, dirigia de volta para casa em Utah, nos Estados Unidos, com sua filhinha de 18 meses, Lily. Em determinado momento, Lynn perdeu o controle do Dodge Caliber vermelho e foi lançada para fora da pista, caindo de cabeça para baixo no rio Spanish Fork. Somente na manhã seguinte, um pescador avistou o carro virado e chamou a polícia e os paramédicos. Mas já fazia 14 horas que o acidente havia acontecido. Lily passou todo esse tempo pendurada de cabeça para baixo, presa à cadeirinha no banco traseiro, suspensa sobre as águas geladas do rio. Sua jovem mãe havia morrido no impacto na noite anterior. Mas foi aí que algo mágico aconteceu. Quando os socorristas se aproximaram do veículo, ainda sem saber se tratava de um carro abandonado ou de uma tragédia, todos, absolutamente todos, ouviram uma voz feminina gritar por socorro. Foi essa voz que os fez correr em direção ao carro. Mas, ao chegarem, descobriram que Lynn já estava morta e que Lily estava inconsciente. Quem gritou por ajuda? Teria sido o espírito de uma mãe desesperada tentando salvar a filha? Todos os envolvidos naquele resgate juram que ouviram aquela voz claramente. Milagre ou não, graças a esse grito misterioso, Lily foi resgatada a tempo e sobreviveu. Número 4. Milagre capturado pela câmera de um caminhoneiro. David Fredrickson era um caminhoneiro profissional. Ele e seu parceiro de viagem dirigiam tranquilamente por uma rodovia em Biloxi, no estado do Mississippi, quando viram um carro vindo na direção errada. Em poucos segundos, o veículo colidiu diretamente com outro caminhão e uma enorme explosão tomou conta da estrada. David ficou em choque. A cena era aterradora. O carro e o asfalto estavam em chamas. Pensou no pior. Em suas palavras, ele só pedia: "Deus, por favor, não me deixe encontrar alguém queimado pela metade." Sem hesitar, David parou o caminhão, pegou o extintor de incêndio e correu para ajudar. Ele não esperava encontrar sobreviventes, mas ao se aproximar, viu uma cabecinha surgir pela janela traseira. Era uma garotinha de apenas 1 ano. Na frente do carro, a avó da menina tentava chutar a porta para sair. O tempo era precioso. O calor do fogo já começava a derreter o metal. David, um homem grande e forte, conseguiu abrir a porta do carro e tirou a bebê primeiro. Levou a criança até um lugar seguro na beira da estrada, enquanto outras pessoas ajudavam a avó. Contra todas as expectativas, todos sobreviveram. Um verdadeiro milagre em meio ao caos. Número 3. Mulher volta a andar após 22 anos de paralisia. Um dos milagres mais famosos e comumente relatados é o da pessoa que, após anos de paralisia, levanta da cadeira de rodas e simplesmente começa a andar. E foi exatamente isso que aconteceu com Delia Knox. Em um Natal nevado de 1987, Delia sofreu um acidente de carro gravíssimo com sua irmã e seu cunhado. Um motorista bêbado atingiu o veículo em cheio. Quando Delia acordou no hospital,
recebeu a notícia devastadora de que estava paralisada da cintura para baixo. Qualquer um entraria em depressão com uma notícia dessas, mas não Delia. Ela continuou frequentando os cultos gospel todos os domingos e manteve uma vida social ativa. E durante 22 anos orou incansavelmente por um milagre, desejando voltar ao que era antes daquele terrível acidente. Então, um dia, ela e o marido estavam em frente a uma igreja quando o pastor Morris começou a orar por ela. Foi aí que o impossível aconteceu. Delia sentiu algo nas pernas. Ela e o pastor continuaram orando, louvando e, diante da congregação inteira, ela deu os primeiros passos sozinha depois de mais de 2 décadas sentada em uma cadeira de rodas. Número 2. Garota sobrevive após ser atropelada por trem. As imagens de câmera de segurança foram registradas na estação ferroviária de Kurla, em Mumbai, na Índia. Uma garota aparece tentando atravessar os trilhos enquanto supostamente falava ao telefone, embora o celular não seja visível nas imagens. Provavelmente por isso, ela não percebeu o trem enorme que se aproximava em alta velocidade. No vídeo, é possível vê-la correndo paralelamente à linha do trem, talvez em pânico, talvez com outras intenções. A certa altura, ela salta para fora dos trilhos, mas logo retorna ao centro deles. A multidão na estação começa a gritar desesperadamente. Ninguém sabia o que fazer e o trem se aproximava cada vez mais rápido. No último instante, a garota vira-se de costas para o trem e cobre o rosto com as mãos. E o impacto acontece. Ela é lançada com violência ao solo e o trem continua seu caminho por alguns metros antes de finalmente parar. As pessoas correm para tentar encontrá-la embaixo do vagão. Ela foi levada ao hospital e milagrosamente teve apenas ferimentos leves. Número 1. Caminhão desgovernado quase causa tragédia em rodovia congelada. Rodovias cobertas de gelo são verdadeiras armadilhas mortais. Mas às vezes, um milagre acontece. Em um dia frio de novembro de 2019, na rodovia interestadual 64, próximo a Wayne City, cerca de 150 quilômetros a leste de St. Louis, Illinois, um caminhão tipo baú perdeu o controle e capotou num barranco ao lado da via. 4 pessoas quase perderam a vida naquele momento. 2 policiais rodoviários de Illinois estavam ajudando um casal de idosos a trocar o pneu do carro no acostamento, quando o caminhão desgovernado começou a deslizar perigosamente na direção deles. No vídeo liberado pela polícia, dá para ouvir claramente os gritos dos agentes. Cuidado! Component placement antes de um deles puxar a mulher para longe. Ela perdeu a consciência e foi parar debaixo do caminhão. Inacreditavelmente, sofreu apenas uma fratura no braço. O marido dela e os 2 policiais não tiveram nenhum arranhão. Um verdadeiro milagre capturado por uma câmera. Como você pode ver, os milagres são reais. Eles podem acontecer de várias formas e agora, com câmeras de alta definição por todos os lados, conseguimos registrar esses momentos únicos. E você? Já presenciou algum milagre? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!